Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui nesses estudos nossos de fluidos e termodinâmica. Então, seguindo aqui, continuando o que a gente está falando, só vou relembrar aqui de algumas coisas. Nos outros vídeos a gente falou de algumas coisas já introduzindo essa ideia de como medir temperatura. Para iniciar isso tudo, a gente tem que definir o que é equilíbrio térmico. Então, o que vem para a gente nos contar o que é equilíbrio térmico é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica nos diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, e se o corpo B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, isso significa que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Equilíbrio térmico significa que se eu colocar dois corpos com temperaturas diferentes e colocar eles em contato térmico, eles vão trocar calor, vai haver uma troca de calor entre eles, isso a gente viu no outro vídeo, e essa troca de calor, depois de um certo tempo, eles vão ficar com a mesma temperatura. Não significa que outras propriedades macroscópicas serão iguais, volume, pressão e tudo mais, mas a temperatura deles será igual. Isso a gente define equilíbrio térmico dessa forma, que é o tipo de situação que a gente vai trabalhar nessa disciplina. E essas leis zero da termodinâmica eu já discuti em outros vídeos, isso vai ser importante para a gente definir escalas de temperatura e como medir temperatura. Beleza? Então, seguindo aqui, ó. Então, dois sistemas, em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. Eles podem ter pressões e volumes diferentes, mas as temperaturas são iguais. Temperatura diferente de sensação térmica são duas coisas diferentes. E quando a gente estudar a teoria cinética de gás, a gente vai ver que temperatura está associada à energia cinética média das moléculas de um gás. A gente depois, ou do grau de agitação de um corpo, das moléculas de um corpo. Tá certo? Depois a gente vai ver isso melhor um pouquinho. Então, seguindo aqui, só nessa revisão, a gente falou de escala de temperatura, eu vou citar aqui a escala Celsius, mas a ideia é, eu tenho dois pontos de calibração, isso vai ser importante aqui nesse vídeo. Eu tenho dois pontos de calibração, na escala Celsius eu vou usar aqui o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Então, a água, quando ela está em forma de gelo, se eu tiver gelo aqui, eu vou marcar isso como sendo 0 graus, se eu tiver água em ebulição, eu vou marcar como sendo 100 graus. E eu vou dividir esse de 100 até 0, eu vou dividir isso em 100 espaços. E aí eu tenho uma escala Celsius. E a escala Celsius ela é dada por essa equaçãozinha aqui. Se eu medir aqui a altura dessa quantidade aqui, vamos supor que seja mercúrio, porque o mercúrio ele vai expandir quando eu aquecer esse camarada. Então, se eu medir essa altura dessa coluna aqui, eu jogo nessa equaçãozinha, dado que eu já tenho esses dois pontos de calibração, isso vai ser importante para o restante desse vídeo. Então, dado que eu já tenho esses dois pontos de calibração, eu meço a alturinha aqui dessa coluna e pronto, eu tenho minha temperatura em Celsius. Beleza? Então, eu tenho que ter esses dois pontos de calibração para a gente tentar fazer essa escala de temperatura em Celsius. Mas vamos seguir aqui. Vamos supor que eu não queira fazer um termômetro de mercúrio. Vamos supor que eu quero fazer um termômetro desse tipo aqui, ó, que a gente já estudou lá em hidrostática. Eu vou colocar gás num certo bulbo, tá certo? Um certo recipiente. Aqui eu tenho um líquido, vamos supor que seja mercúrio, e eu vou tentar medir qual que é a pressão que esse gás aqui está exercendo nessa coluna de mercúrio. Tá beleza? E a gente nota o seguinte, experimentalmente a gente nota que se a gente aquece esse gás, a pressão dele aumenta, a pressão que ele está exercendo nesse mercúrio aqui aumenta. Se a gente esfria esse gás, a pressão diminui. E nota o seguinte, que aqui eu tenho a pressão do gás aqui sendo avaliada e eu tenho que saber também qual que é a densidade do gás aqui dentro. Eu posso colocar mais partículas de gás ou menos partículas de gás. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, que eu já até mostrei em outro vídeo meu, mas esse vídeo aqui eu vou colocar que ele está muito claro o que está acontecendo. Aqui eu tenho esse bulbo, que tem um certo gás aqui dentro, e aqui eu tenho água quente. O que o cara vai fazer? Ele vai chegar essa água quente perto desse bulbo, e esse tubinho aqui de mercúrio, esse do lado direito, ele está em contato com o gás que está aqui nesse bulbo. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. À medida que eu esquento esse bulbo, o gás aqui ele vai expandir e vai empurrar essa coluna de mercúrio. Empurrando essa coluna de mercúrio, essa aqui vai subir. Se eu souber como medir essa diferença de altura, eu sei eu sei relacionar essa temperatura do gás aqui, tá? Essa temperatura da água, tá certo? Isso junto com a terceira lei, a lei zero da termodinâmica e assim por diante. Perdão, a lei zero da termodinâmica. Então vou dar o play aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Ó. Aqui eu tenho água quente, eu tenho esse bulbo aqui, o sujeito vai chegar água quente aqui. Preste atenção aqui nesses dois tubos aqui, ó, nessas duas colunas, a coluna de mercúrio aqui da direita e da esquerda. Vocês vão ver que a coluna da direita vai começar a descer. Ela está descendo por quê? Porque esse gás está pressionando esse camarada aqui e está empurrando essa coluna de mercúrio. E por sua vez, essa aqui está subindo. Se eu conseguir medir essa diferença de altura aqui, eu sei, e se eu tiver calibrado esse termômetro aqui, eu consigo relacionar a temperatura da água aqui do outro lado.
tá certo? Aí o cara vai discutir aqui, e tudo bem. Ó, depois ele vai ajustar aí. E aí beleza. Vocês dão uma olhada nesse vídeo aqui. Ele fala que o ganho de pressão é calculado pela mudança na altura do mercúrio. Isso a gente já tinha visto lá na parte hidrostática. O que é importante aqui para vocês notarem é essa diferença aqui de altura, ela surgiu por quê? Porque esse gás ele exerceu pressão nessa coluna aqui, que é justamente esse desenho. O gás vai exercer pressão nessa coluna de mercúrio e vai fazer subir essa coluna aqui, tá certo? Eu vou mostrar uma simulação que a ideia é que eu quero que vocês peguem a ideia. A ideia é a mesma desse experimento aqui que o sujeito fez nesse vídeo. Eu vou aquecer ou esfriar um gás e a gente quer medir pressão, tá certo? Como que vai medir pressão? É uma outra história. Lá vai medir, na simulação vai medir com um sensor de pressão, que seja lá qualquer. Aqui seria com líquido. Mas a questão que eu quero que vocês entendam é, na simulação eu vou variar a temperatura de um gás e eu quero ver como que isso se reflete na pressão que esse gás está exercendo nas paredes aqui. E nota o seguinte, esse aqui é um termômetro onde o volume do gás é mantido constante, tá certo? O volume dele vai ser mantido constante. Essa que é a questão nossa. Isso aqui é um termômetro que a gente vai chamar de termômetro de gás a volume constante. Então vamos lá para a simulação. Eu tenho esse camarada aqui, que é um sujeitinho aqui segurando, é um robozinho segurando, e eu já mantive aqui, ó, parâmetro constante, volume. Eu quero manter volume constante, certo? Todas as partículas que eu jogar aqui vão sair com 400 Kelvin e eu vou colocar aqui, sei lá, 300 partículas lá dentro. Pronto, tem 300 partículas lá dentro. Elas vão bater lá, depois de um tempo, essa pressão que ele está medindo aqui, ele vai começar a ficar meio constante, certo? Então, a pressão está ali perto de 2 atm, onde aqui a temperatura está 400 Kelvin aproximadamente. O que eu vou fazer é aumentar a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Eu aumentei a temperatura aqui para 700 Kelvin, a pressão aumentou, certo? Então, isso experimentalmente notado, a gente nota isso. E se a gente diminui a temperatura, o que vai acontecer? A pressão vai diminuir, certo? A pressão já está diminuindo, já está menor que 2 atm. Então, bacana. O que a gente está notando aqui? A gente tem uma quantidade, vocês lembram como é que a gente media a temperatura? A gente tinha que selecionar uma quantidade mensurável e essa quantidade mensurável ela ia traduzir para a gente uma mudança na temperatura. Se eu mudasse a temperatura, eu mudava essa quantidade mensurável. Qual quantidade que eu estou assumindo como sendo mensurável aqui? É a pressão, eu estou medindo a pressão. Se eu mudo a temperatura, a pressão muda de acordo com a mudança da temperatura. O mesmo esquema que a gente fez lá no termômetro Celsius e Fahrenheit, certo? Lá a gente mudava a temperatura e mudava a altura do líquido, do mercúrio, por exemplo. Aqui eu estou mudando a temperatura e eu estou medindo a pressão que esse gás está exercendo nas paredes aqui, beleza? E isso pode ser visto justamente aqui, ó. Se eu aquecer ou se eu esfriar esse bulbo, eu vou mudar a pressão aqui. Eu posso medir essa pressão de qualquer jeito que eu quiser, por exemplo, aqui com um tubo de mercúrio. Então, beleza, aqui, ó. Diminuir a temperatura, a pressão diminuiu. Aumentei a temperatura, a pressão vai, por sua vez, aumentar. Então, eu posso utilizar esse camarada como sendo um medidor de temperatura, como sendo um termômetro. Até aí vocês concordam? Então, beleza. Eu vou utilizar esse tipo de equipamento para medir temperatura. Esse equipamento ele se chama termômetro de gás a volume constante. Por quê? Porque eu estou mantendo o volume do gás aqui constante e eu estou analisando a pressão que ele está exercendo nesse tubo aqui. Tá certo? É isso que eu estou fazendo. Eu posso aqui esfriar o meu gás e ver qual que vai ser a diferença de altura aqui do líquido, ou ver como que eu vou medir a pressão, não importa como que eu estou medindo a pressão, importa que eu estou medindo a pressão, e aí eu posso traduzir isso para a escala Celsius, certo? Desde que eu mantenha 2 pontos de calibração. Na escala Celsius, necessariamente eu preciso de 2 pontos de calibração. Eu preciso da pressão no ponto 0 e preciso da pressão no ponto 100, certo? Eu preciso disso, porque senão eu não consigo construir a escala Celsius, beleza? Então, olha só, eu posso fazer isso aqui, eu coloco aqui no gelo, meço P0, coloco esse camarada aqui no fogo, na água ebulição aqui, só para lembrar a festa junina, né? Fiz essa fogueirinha aqui, e meço aqui P100, e aí eu consigo construir a escala Celsius. Bacana. Mas e se eu utilizar gás diferente e se eu utilizar densidade diferente desse gás? O que pode acontecer? Então vamos tentar brincar com isso aqui. Ó. Vou reiniciar esse camarada aqui. Eu vou deixar aqui tudo 400 Kelvin. Eu quero medir essa temperatura de 400 Kelvin, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui
Para o mesmo gás, então eu estou usando aqui átomo pesado, seria o átomo azul. Eu vou colocar para o mesmo gás, eu vou colocar aqui várias densidades diferentes. O que significa colocar densidade diferente? Significa colocar um número de átomos maior, porque o volume é constante. Se eu colocar mais moléculas, eu tenho uma densidade maior. Se eu colocar menos moléculas, eu tenho uma densidade menor, certo? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 400 átomos. Vou colocar eles lá, pum. A temperatura é 400 Kelvin, certo? Então olha só, a temperatura é 400 Kelvin. Mas a pressão que eu vou medir, vamos ver, vamos deixar estabilizar ali. A pressão que eu estou medindo é 2,6 atm, certo? Para a mesma temperatura. Então, se eu mantiver esse gás com essa densidade, medindo 400 Kelvin, eu vou medir essa pressão. Ou seja, eu calibrei ele para toda vez que eu medir 400 Kelvin, eu vou ver essa pressão aqui, beleza? Então, isso é um ponto de calibração. Estou utilizando um ponto de calibração. Qual que é o ponto de calibração? 400 Kelvin com essa pressão. Mas agora eu vou mudar a densidade do gás. Ali, ó, tinha 400 átomos, agora eu vou mudar para 200 átomos. Vamos ver o que vai acontecer. Para a mesma temperatura, 400 Kelvin. Vocês lembram lá quanto tinha ficado? É só voltar no vídeo aí. Era 2 um pouquinho atm. 2,5 atm, por aí. Vocês estão vendo o seguinte, que para 400 Kelvin, de novo, o mesmo gás, bolinhas azuis aqui, é o mesmo gás, para a mesma temperatura, só que o ponto de calibração mudou. Por que mudou? Porque eu mudei a densidade do gás, certo? Então agora eu tenho que utilizar outro ponto de calibração. Eu tenho que recalibrar o meu termômetro. Eu estou recalibrando o meu termômetro. Basicamente vai ser isso. Então toda vez que eu utilizar esse gás com essa densidade, para essa temperatura de 400 Kelvin, eu vou ter essa pressão. E eu vou fazendo assim. Eu vou chegar, mas aí decora aqui, ó. Eu vou até mudar aqui, vou colocar aqui 500 partículas. Ó, desculpa que eu tinha que reiniciar. Vou colocar aqui 500 partículas. Vou esperar para ver quanto que vai ficar essa pressão aqui, ó. A pressão para 500 partículas azuis, a pressão para essa temperatura, mais ou menos ali era para estar 400, mas não ficou 400 ali, não sei porquê. Deixa eu reiniciar aqui. 500. Eu acho que é porque fugiram algumas partículas aqui. De vez em quando a simulação acontece isso, algumas partículas fogem. Mas olha só, se a gente esperar aqui a pressão estabilizar, ela está estabilizando ali, sei lá, em 3,4, 3,3. 3,5 atm. Então, decora aí, ó, 3,5 atm para bolinha azul com 500 partículas, certo? Ó, vamos lembrar lá. Se eu mantivesse o mesmo gás e variasse a densidade, eu tinha que recalibrar o meu termômetro, certo? Por quê? Porque dependendo da densidade, a pressão mudava para a mesma temperatura, mas era só recalibrar ele. Então, bacana, ó, 500 átomos, 400 Kelvin, 3,5 atm. Eu vou reiniciar aqui e vou colocar aqui também, ó, 500 átomos, só que agora são de átomos mais leves. Vamos ver o que vai acontecer com a pressão. Se eu coloco 500 átomos desse átomo mais leve, o que antes era 3,5, esse camarada aqui não vai chegar em 3,5. Então, olha só, se eu mudar de gás, vamos voltar aqui às conclusões que a gente chegou da simulação. Se eu mantivesse o mesmo gás para densidade, o mesmo gás para densidades diferentes, eu tinha que recalibrar o meu termômetro. Se eu mudar o gás, eu alterei o gás, agora a densidade é igual, certo? Porque olha só, a densidade aqui é 500 átomos para o mesmo volume. A pressão também mudou. Eu tenho que recalibrar de novo o meu termômetro, certo? Por quê? Porque eu alterei o gás e eu mantive a densidade, mas só que eu alterei o gás. Se eu alterei o gás, eu tenho que recalibrar meu termômetro, beleza? Só que acontece uma coisa engraçada. Então, olha só, a gente tem duas versões aqui de recalibração. Uma, se eu mantiver o mesmo gás e mudar a densidade, eu tenho que recalibrar o meu termômetro para essa temperatura de 400 Kelvin, certo? Que é o que eu estou querendo utilizar como ponto de calibração, é 400 Kelvin. Isso é arbitrário. Eu quis utilizar 400 Kelvin para calibrar, beleza. Mudei a densidade, eu tenho que recalibrar para o mesmo gás. E se eu mudar o gás, eu tenho que recalibrar de novo, certo? Até aí, nada de surpresa. Só que agora acontece um negócio que é meio surpreendente. Eu vou manter aqui 400 Kelvin e vou colocar aqui uma densidade muito baixa. Vou colocar aqui 10 partículas, certo? Se eu coloquei 10 partículas azuis, o que acontece aqui? A temperatura é 400 Kelvin, eu consigo medir essa temperatura de 400 Kelvin para essa densidade aqui. E a pressão fica aqui, ó, 0,06. Deixa estabilizar ali. Vamos colocar aqui que vai ficar entre 0,05 e 0,1, certo? Então vai ficar aqui alguma coisa assim. E eu coloquei 10 partículas azuis.
Se eu colocar agora 10 partículas vermelhas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que é um pouco contra-intuitiva, mas só que é um negócio que acaba que a gente mede isso e isso vai ser importante para a gente. Se eu diminuir a densidade do meu gás, de qualquer gás, isso aqui é importante, se eu diminuir a densidade de qualquer gás que eu utilizar, se eu colocar uma densidade muito pequena, todos eles vão concordar na temperatura que eu estou medindo. Eu não vou precisar de recalibrar os camaradas. Então, se eu diminuir a densidade bastante, vocês estão vendo que agora a pressão ó, deu 0,08 e com a bolinha azul também tinha dado alguma coisa próxima disso aqui. Se eu for diminuindo isso aqui, diminuindo a densidade, quando essa densidade for diminuindo bastante, o que vai acontecer? Todos os termômetros de qualquer gás, isso é importante, todos os termômetros de qualquer gás, eles vão concordar com a temperatura que a gente está medindo para a mesma pressão, tá certo? Então isso acaba sendo importante aqui pra gente, tá beleza? Tentem brincar com essa simulação aqui para vocês entenderem isso direitinho. Então olha só, mas e se usarmos gases diferentes, com densidades diferentes, o valor de PC pode alterar. Foi isso que a gente fez na simulação. A gente pegou gás diferente, o valor de P100, que seria aquele 400 Kelvin, o valor da pressão ele muda. Isso a gente fez lá, mas isso com densidade alta. Se a gente trouxer isso para densidade baixa, o valor desse P100 ele vai concordar para todos. E é isso que está falando nesse gráfico aqui. Ó. Eu estou usando aqui 4 gases, oxigênio, ar atmosférico, nitrogênio e hidrogênio. Aqui no eixo vertical eu tenho a temperatura que eu quero medir. Vamos supor aqueles 400 Kelvin lá. E P100 é o ponto de calibração para cada densidade do gás. Se a gente tinha visto isso lá, a gente tinha visto o quê? Que se eu tiver uma densidade alta, o valor da pressão de calibração ele muda de um gás para o outro, certo? Só que à medida que eu vou trazendo a densidade, à medida que eu vou diminuindo a densidade do gás, o valor do ponto de calibração vai ser o mesmo. E o valor da temperatura medida por gases diferentes vai ser a mesma, certo? Então, o que a gente está falando? Eu estou falando que se eu for diminuindo densidade, que vai se traduzir para a gente numa diminuição dessa pressão aqui do ponto de calibração. À medida que eu for diminuindo a densidade, diminuindo esse valor dessa pressão de calibração, todos os gases de qualquer termômetro de gás ideal, eles vão convergir para a mesma temperatura, tá certo? Isso é importante para danar. Isso é muito importante. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se eu utilizar aqui 4 gases, o gás 1, o gás 2, o gás 3 e o gás 4, se a gente usa a pressão como sendo a nossa quantidade de medição térmica, igual lá no mercúrio a gente tinha o tamanho da coluna de mercúrio, para gases com baixa densidade, a gente tem uma relação desse tipo aqui. Ó. A temperatura ela varia como sendo uma constante vezes essa pressão, certo? E mais do que isso, todos os gases, para qualquer gás que a gente utilizar, eles vão convergir para um ponto de temperatura quando a pressão for nula. Se a pressão for 0, eles vão convergir para um ponto de temperatura aqui, que é o que na escala Celsius ele vale menos 273,15 graus Celsius. Todos os gases vão convergir para esse ponto aqui, tá certo? Se a gente for no limite quando a pressão ela tende a 0. No limite quando a pressão tende a 0, todos os gases eles vão convergir para esse ponto aqui de temperatura, tá certo? Num gráfico de pressão por temperatura. Olha só que interessante que a gente está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que essa relação aqui, que a temperatura ela é uma constante vezes a pressão, se a gente pegar... Então, olha só, vamos voltar lá para o termômetro de mercúrio. No termômetro de mercúrio a gente tinha 2 pontos de calibração. O gelo e o ponto de ebulição. Por quê? Porque a gente queria construir uma reta com esse camarada. Só que aqui, como eu estou usando pressão num gás de densidade baixa, um desses pontos de calibração já é esse zero aqui. Ó. Já é esse zero de temperatura, ó, já é esse zero de pressão, certo? Já vai ser esse zero aqui. Então, só resta um ponto de calibração para a gente. Só vai restar um ponto de calibração. O que antes necessariamente a gente tinha que ter 2 pontos de calibração, para a escala Fahrenheit, para a escala Celsius, qualquer outra escala, a gente tem que ter 2 pontos de calibração. Para essa escala aqui não, vai bastar um ponto de calibração. Vamos escolher um arbitrário, e esse ponto de calibração ele acaba sendo arbitrário. Vamos escolher um ponto arbitrário que é esse ponto triplo da água. O que é esse ponto triplo da água? É o ponto de temperatura e pressão em que água, vapor e gelo eles coexistem em equilíbrio. Que seria nesse ponto aqui. Ó. Essa pressão de 610 Pascal aproximadamente e essa temperatura de 0,01 graus Celsius.
Se a gente escolhe esse ponto de calibração aqui, a temperatura para um termômetro de gás a volume constante, medindo a pressão desse gás, a partir do, dado que eu mudar a temperatura que eu tô querendo medir, ela vai ser dada por essa relação aqui, certo? É 273,16 dividido por esse P3 aqui, tá certo? Que é essa pressão aqui do ponto triplo da água. Então, olha só, eu estou utilizando esse tipo de termômetro, é esse tipo de termômetro aqui, tá certo? Eu diminuí a densidade, eu diminuo a densidade desse gás e eu vou mudar a temperatura do que eu quero medir, sei lá, eu vou pegar esse recipiente aqui, que tem um gás com densidade muito baixa, e vou chegar a água aqui. Então, eu estou tentando medir a temperatura desse líquido, tá certo? E aí a gente vai medir a pressão, porque a pressão é o que a gente está querendo medir. Se eu medir a pressão e jogar nessa formuleta aqui, eu tenho a temperatura do meu, do que eu estou querendo medir, naquele caso do vídeo seria água quente, eu tenho a temperatura numa outra escala. Essa é que é chamada escala Kelvin. E essa escala Kelvin, ela não existe temperatura negativa em Kelvin. Ela começa de zero, certo? Se a pressão é zero, a temperatura é zero. Beleza? Então coloca aqui, ó, P igual a zero. P igual a zero, T igual a zero. E a temperatura ela varia de zero até o tanto que eu for medir. Tá certo? Em Kelvin, a gente fala que essa aqui é a escala Kelvin pra gente. A escala Kelvin só necessita um ponto de calibração. Por que só necessita um ponto de calibração? Porque para ela existe um zero, que é um zero absoluto, que a gente chama, e a gente vai falar isso depois, quando a gente vai voltar nessa escala absoluta de temperatura, quando a gente for falar de segunda lei termodinâmica, tá beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a gente tem, eu falei de algumas escalas de temperatura, para essa escala Celsius e para essa escala Fahrenheit, necessariamente a gente precisa de 2 pontos de calibração. Um ponto de calibração na escala Celsius é o ponto de fusão da água, o outro ponto é o ponto de ebulição e a gente pode calcular a temperatura em escala Celsius dessa forma. Dado que eu tenho a temperatura em escala Celsius, eu consigo calcular a temperatura em Fahrenheit, essa formuleta aqui. E eu posso até obter o contrário. Se eu tiver a temperatura em Fahrenheit, eu obtenho a escala Celsius, é só substituir o TF aqui e eu vou ter o TC. E dado que eu tenho a temperatura em Celsius, eu consigo achar a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin é dada por essa formuleta, tá certo? É a temperatura em Celsius mais 273,15. Notando o seguinte, não existe temperatura negativa em Kelvin. A temperatura em Kelvin ela vai de zero até infinito, ela vai até onde que a gente puder medir, certo? E o que eu queria que vocês notassem, e se der para vocês pesquisarem e voltar nessa simulação, é isso aqui, ó, brincar com a simulação. Se eu colocar aqui 400 Kelvin e deixar aqui uma densidade, opa, aqui foi muito, 200 ele não vai não, 2000 não vai não, e colocar aqui 200 partículas, esse objeto meu, mantendo o volume constante, ele vai medir uma certa pressão, certo? Se eu tiver com densidade alta, para cada densidade que eu utilizar, eu vou ter que recalibrar esse termômetro meu aqui, porque o que eu estou querendo medir é esse 400. Então eu vou voltar aqui e vou medir aqui de novo, vou colocar aqui 500 partículas. Vocês vão ver que a pressão vai mudar para essa mesma temperatura. Então a pressão aqui mudou, ela vai lá para depois de 3, certo? Então olha lá, a pressão mudou, tranquilo. E além disso, se eu colocar aqui 300 e vou medir a pressão, vai lá, eu vou medir a pressão que vai estar calculando com 300 partículas, vai dar alguma coisa aqui. Se eu mudar o gás, se eu colocar aqui a mesma densidade, só que gás diferente, eu vou ter outra pressão, tá certo? Então, se eu mudar o gás para densidades altas, se eu mudar o gás, eu vou ter pressões diferentes para a mesma temperatura. Só que se eu diminuir a densidade do gás, se eu diminuo a densidade do gás, todos os gases, de qualquer gás que eu quiser, todos os gases eles vão concordar na temperatura que eles estão medindo, se eu tiver densidade baixa, tá certo? E aí, com isso, a gente constrói a escala Kelvin. Beleza? Tentem dar uma brincada com essa simulação aqui, que talvez vai dar para vocês entenderem bem. Então, eu coloquei 30 partículas, está lá, 0,22. Se eu colocar 30 partículas vermelhas, vai dar alguma coisa perto, mas o que eu estou querendo dizer é, se a densidade for baixa,
todos os termômetros eles vão concordar com esse ponto, com essa temperatura que a gente está querendo medir. Tá beleza? Então a ideia é essa. Eu vou diminuindo no limite que a densidade é muito baixa e, portanto, a pressão é muito baixa, todos os termômetros a gás eles vão concordar com a temperatura que a gente queira medir, certo? Então fica assim. Esse vídeo talvez ele é um pouco mais denso, trocadilho ruim aqui, mas ele é um pouco mais denso, e talvez com um pouco maior, mas eu quis discutir bastante essa questão dessas escalas e do porquê que a escala Kelvin é importante. Ela acaba sendo uma escala de temperatura que ela é absoluta para a gente. Se a temperatura tende a 0 Kelvin, eu não vou conseguir fazer uma temperatura negativa eu não vou conseguir medir uma temperatura negativa em Kelvin, só a temperatura de 0 Kelvin para cima, tá certo? Espero que tenha dado para entender. Fiquem assim, um grande abraço, falou, tchau!